Oi pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo, né, sobre a nossa série de inteligência emocional, sobre a nossa percepção de como foi fazer esse curso maravilhoso da Conquer. E hoje nós iremos falar sobre o nosso segundo tópico, que é emoções e adaptabilidade, né? Vamos entender como equilibrar a razão e a emoção, bem como desenvolver capacidade de adaptação e transformação de vida. Bom, existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é a reação que você tem, né? E o sentimento ele acaba sendo a construção que você tem em cima disso. Algo que é só seu no íntimo, é que só você pode sentir, né, filha? Exatamente. E dar nome aos nossos sentimentos é uma forma de ativação reticular, né? É muito importante, porque como eu falei no vídeo anterior, citei brevemente sobre ativação reticular, é justamente o que você estimula dentro de você cresce. Então, quando você ativa determinados pontos em relação a como você dá nome aos seus sentimentos, reconhecer os sentimentos é muito importante. Por isso que é muito legal a gente dar nome ao que a gente sente, porque a gente consegue organizar isso dentro da nossa mente de diversas maneiras, né? E outra coisa também, que a partir do momento que você faz essa separação, você está sendo privilegiado. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma chance. Então, como que você pode estar fazendo isso? Uma forma de você fazer isso é você parar e pensar para tomar boas decisões e para você colocar na prática aquilo que você quer. É você combater o seu inimigo interno, porque muitas das vezes a gente não chega àquele alvo justamente porque tá uma batalha interna de modo negativo em nós mesmos. E uma coisa que eu achei bastante interessante, que Augusto Cury, que é um dos psicólogo mais renomado, que eu gosto muito, ele falou uma frase que eu quero compartilhar com vocês e que eu vi que é maravilhoso. Essa frase que tem tudo a ver com o que a gente está abordando agora, que diz assim, ó: se o mundo estiver em guerra com você, a batalha pode ser tolerável, mas se você estiver consigo mesmo, guerreando essa batalha internamente, é algo insuportável. Então, algumas perguntas que a gente coloca aí em cima disso é que na vida nem todos têm a mesma oportunidade, mas o que te impede de ser quem você quer ser? São as situações externas ou são suas inseguranças? Quais são os inimigos que atrapalham você chegar onde você quer? Então, você tem que entender que a partir do momento que você tá contra você mesmo, aí a situação, consequentemente, vai ficar difícil, porque a única pessoa responsável por chegar no resultado é você mesmo. Então, a gente tem que parar, né, olhar e reconhecer que nós somos os responsáveis pelo que acontece conosco. E né? uma outra coisa, gente, aí nesse tópico falou sobre esses sabotadores. Esses sabotadores, ele pode vir de uma forma de proteção, mas pode vir também de uma forma que possa atrapalhar. Dependendo de como você reagir, pode te ajudar, mas também pode te prejudicar. E eu separei aqui alguns, eu não vou citar tudo porque eu vou passar para a Lana, quais são os tipos de sabotadores que a gente possa internalizar em nós mesmos e que realmente a gente coloque isso para fora e pode nos prejudicar. É aquele sabotador equívoco. E você, filha? Então, tem diversos sabotadores. Tem o sabotador esquivo, tem aquele que é a pessoa que querem fazer só o que gosta, né? Não gosta de fazer ali o que sai da zona de conforto. Tem aquele prestativo. que é prestativo, às vezes que é prestativo demais pra uma pessoa. Buscando sempre a solução. Buscando sempre a solução ali, mas talvez às vezes em relação a ele mesmo, ele deixa um pouco a desejar. Eu achei interessante, né, que de acordo com a nossa subjetividade também existem diversos tipos de sabotadores e cada um tem o seu, né? Às vezes a pessoa pode ter um ou dois. Exatamente. E tem um teste lá que ele explica, né, e você conseguindo fazer, você consegue descobrir qual é o seu tipo de sabotador. E além disso, tem uma técnica para você saber lidar com as suas emoções. Ela tem a inicial dela é PROR, que é pare, reflita, observe e responda. Ela é muito importante, essa técnica, porque ao invés de a gente reagir,
a gente responde. Então, por isso que é importante a gente parar, a gente refletir, pensar, entender, filtrar aquela informação para depois a gente responder ela melhor, né? Porque muitas vezes, pelo menos assim, eu tiro pelo meu exemplo, muitas vezes situações assim que ocorrem no nosso dia a dia, principalmente quando a gente lida com outras pessoas, a gente não responde, a gente reage. Às vezes chega ali na hora, a pessoa te fala com você, em vez de você refletir, você já reage ali, dá uma resposta atravessada, mas às vezes não é assim que funciona. A gente tem que parar para refletir sobre aquilo, entender e depois responder. Você parar e pensar, você fazer com que você mesmo possa meditar, pensar naquilo antes de você agir. E uma vez você fazendo isso, com certeza, ou você pode fugir da situação, ou você vai estar ali para você lutar. Exatamente. E outra coisa muito legal, né, que eu tirei do curso é assim, nessa questão de você observar as situações que acontecem à nossa volta, é você observar como se você não fosse o personagem. É você observar como se você estivesse de fora ali daquela situação. Porque aí você entende de uma maneira melhor, né? Não tem ali aquela interferência. Então sai da situação, né? Sai da situação e observa ali o contexto, os personagens, quem que você é dentro dessa situação, seja qual é o seu outro. papel, exatamente, qual é o seu papel. Então isso também já leva um pouquinho da questão também da empatia, né? A gente olhar ali o outro. E outra coisa também em relação a como a gente lida com essas emoções, assim, tem um ciclo, que são as nossas necessidades, elas geram expectativas. E as nossas expectativas, elas são atendidas? Se elas são atendidas, isso vai gerar um sentimento bom. Se as expectativas, elas não são atendidas, isso consequentemente gera um sentimento ruim. Então a gente precisa saber identificar, né, esse ciclo e como ele ocorre, justamente pra gente entender que tipo de emoção a gente tá tendo. Qual foi a expectativa que eu depositei no outro? Qual é a minha real necessidade dentro dessa situação? A gente se perguntar para descobrir ali onde é que está o nosso papel, onde é que está o nosso lugar, se realmente, será que vale a pena eu me desgastar por isso? E essa necessidade, ela não foi atendida, mas não existe outra possibilidade que eu possa estar buscando? Porque se você fizer assim, se você se permitir, você pode aí gerar algo positivo, mas se você levar para o lado negativo, pode acontecer um bloqueio aonde vem o julgamento. E esse julgamento você pode ser um juiz de valor ou um juiz real, que realmente o de valor tem um significado, e o real, o juiz real, é aquele que conta os fatos. É como a Alana falou, é você sair daquela situação, vir para o outro lado e enxergar de uma maneira totalmente diferente. Verdade. E assim, nessa questão de você observar, a gente tem que entender qual é a nossa real necessidade, sabe, dentro dessa situação. Porque a gente sabendo a nossa real necessidade, a gente busca ela ali, talvez não dentro do outro, não depositar aquela expectativa no outro, mas depositar essa expectativa talvez dentro de nós mesmos, né? Ou talvez nem mesmo criar tanta expectativa sobre determinada coisa, porque você gerando muita expectativa sobre algo, consequentemente você pode se frustrar com isso, né? E uma outra coisa também é esse escutar, mesmo que o assunto seja repetitivo, você realmente tem que ser você ter a capacidade de escutar, porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e você escutar. Então esse escutar é muito mais além, é você se colocar mesmo naquilo que você possa escutar e tirar algo de bom e colocar em prática, entendeu? E uma outra coisa também que eu achei bastante interessante é a observação. É quando, como a Alana falou, é você sair daquela situação que você vive, vir para o outro lado, ser um bom ouvinte, ser um bom observador, entendeu? Que sem julgamento,
é você abrir o ouvido, entendeu? E o coração para você entender. E uma vez você fazendo isso, é onde que tá aí o pulo do gato, como falou, né? Você se encher de sentimentos nobres, né? É você se conectar com você mesmo, aquele sentimento que você tá sentindo e colocar para fora. Exatamente. E assim, o crescimento, ele acontece com a falha. É sobre a gente aprender a lidar, né, com essas falhas, absorver elas para que a gente consiga aprender com elas, evoluir com elas. Então não deixe os problemas para depois. A gente não pode deixar o problema para depois, sendo que a gente pode estar resolvendo ele agora, para saber lidar com os nossos sentimentos, saber lidar com as situações que acontecem à nossa volta melhor. O fracasso, ele é normal, né? A gente tem que perseverar ali no nosso objetivo, em relação aos nossos sentimentos, sabe? Estar conectado com isso, abraçar isso. Como eu falei no primeiro vídeo, não é sobre você não sentir, é sobre você sentir e saber lidar. Então, é olhar para fora e buscar inspiração, né? Saber receber feedbacks. É muito importante também a gente saber um pouco dos outros, né? As pessoas que estão à nossa volta, qual é a visão que ela tem sobre nós, qual é o nosso papel que nós temos na vida dela, porque às vezes a gente tem uma visão de nós mesmos que para outra pessoa é algo totalmente diferente. Então, a saber enxergar, né, a visão, um ponto de cada um também é importante. Não é aquilo de você, né, tem aquelas opiniões que são construtivas e tem aquelas que são destrutivas. É justamente você buscar ali aquelas opiniões que elas agreguem de maneira construtiva para o teu autoconhecimento e para a gestão interna sua mesmo de como você lida com os seus sentimentos. E saber receber esses feedbacks é muito importante, né? Estudar sobre crises passadas. A partir do momento que a gente estuda sobre crises passadas, sobre coisas que a gente passou anteriormente, obstáculos que a gente venceu, isso vai ser isso é de grande importância, porque quando a gente olha para trás e vê que a gente já passou por, às vezes, coisas piores, né, coisas que são pequenas comparadas a determinados obstáculos, a gente vê que nós somos capazes, nós somos fortes. Nossa, eu já passei por esse desafio, eu consigo passar por esse também. Então você ter consciência de que você é forte, você consegue, sabe? A gente se reconhecer, saber entender a nossa força. Então, continuar em movimento, né? E dar atenção à nossa jornada, porque, gente, cada um tem a sua jornada, sabe? Não se comparar com outros, jamais. Todos nós temos um processo, é entender que cada um tem um processo, né? É muito importante. E outra coisa também, dentro desse módulo que eu achei bastante interessante, é o antifrágil, né? Às vezes a situação tá tão constante e de uma forma tão pesada que acaba a gente ficando frágil demais, fragilizado demais com a situação. E eu achei bastante interessante que eles deram, né, uma forma de a gente combater isso, como por exemplo, a gente ser curioso, né, escutar uma rotina normal, sempre de um modo curioso e desenvolvendo aquele conteúdo. Uma outra coisa também é a gente se preparar. A preparação, ela é muito importante, porque a partir do momento que você se prepara, você vai ter um aprendizado ali constante e você vai buscar informações possíveis para aquela situação em qual você está passando. E para finalizar esse módulo de a gente estar nessa situação vulnerável, é a gente superar, a superação do resultado. Eu vi ali vários exemplos, né, até do Fernando Fernandes, que eu fiquei emocionada com a história dele, uma história muito linda que vai, com certeza, para mim, eu vou levar para o resto da vida, que ele tinha, né, um sonho de ser jogador de futebol. A todo momento ele se via ali numa situação de empoderamento mesmo, mas o que me chamou mais atenção, que mesmo depois que ele sofreu aquele acidente e ficou deficiente, ele não mudou a visão dele para com ele mesmo, ele não se limitou, gente. O que eu achei muito interessante, que ele provou para ele mesmo. Ele acreditou nele mesmo, aí onde tem aquela confiança, não aquela auto de confiança,
se eu posso, eu devo, eu sou o melhor, não, mas ele provar para ele mesmo que ele é capaz, mesmo diante de um obstáculo. Então essa superação, quantos Fernando Fernandes tem aí no mundo que também deram a volta por cima e provaram para eles mesmos que mesmo estando com uma deficiência física, a deficiência mental não limitou ele colocou na prática e soube se adaptar. E soube se adaptar, exatamente. Tem até uma frase, né, do Alvin Toffler que fala: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler, são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, se adaptar é justamente sobre isso, sobre você aprender, reaprender, desaprender, né? Você ter essa neuroplasticidade para lidar melhor com as situações do seu dia a dia. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu tenho muito comigo na minha vida, né? Até mesmo antes do curso, é sempre pensar: essa situação tá no meu controle? Tá no meu controle ou não tá no meu controle? Sempre entender aí que coisas que não estão no seu controle, não adianta a gente ficar se desgastando por conta disso. E quando tá no nosso controle, né, cabe a nós deixar aquilo de uma maneira que se torne leve, se torne adaptável para nós, né, lidar com todas as situações que estão à nossa volta. E as condições, elas mudam mais rápido do que a nossa capacidade de adaptação. Por isso que é muito importante a gente, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, sempre colocar isso em prática, porque a gente vai se deparar com situações que a gente precisa se adaptar o tempo todo, porque as mudanças, elas acontecem o tempo todo, né? Exatamente. E essa questão também, até tem essa frase que diz que nada é fixo nem permanente, né? A única coisa permanente é a impermanência. Então, a gente tem que buscar, mesmo que às vezes a gente enxerga, gente, de uma forma tão distorcida, né? Distorcida, mas a gente pode estar, a única forma de a gente remover essa imagem distorcida é a gente se colocar naquela situação e tentar. Se você não tentar, aquela situação intransponível vai ficar ali na tua frente pelo resto da sua vida. Exatamente. Tem alguns tópicos aqui muito interessantes que eu vou estar falando pra vocês, né? Sobre o que a gente precisa pra saber lidar com as emoções e com a adaptabilidade. Que é, primeiro, a gente tem que ter coragem. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? A coragem, ela é muito importante. Porque muitas vezes a gente se paralisa por conta do medo. E a partir do momento que a gente se paralisa, a gente não se movimenta e não sai do lugar. Por isso que é muito importante a gente estimular, né? E ter essa coragem para seguir no nosso objetivo. Outra, preocupação, no sentido de estar preparado. A gente deve se preocupar, não aquela preocupação excessiva, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não, é você ter uma preparação ali para você chegar onde você almeja, para você se adaptar ali onde você está tendo dificuldade. E lembre-se, se você não escolher, alguém vai escolher por você. Então, se a gente ficar com aquela preocupação demasiadamente, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer... Não, vá confiante, entendeu? Tente fazer da melhor forma possível. E uma vez que você não fizer, a outra pessoa vai fazer por você e ela realmente vai chegar onde que você gostaria de chegar. Exatamente. O terceiro tópico é a flexibilidade, né? A gente precisa ser flexível conosco mesmo, com as pessoas que estão à nossa volta, porque é através da flexibilidade que a gente vai conseguir se adaptar a novas situações e às novas experiências. Quarto ponto é o controle, né? A gente definir onde estamos indo, sempre ter o controle, acompanhar onde é que eu estou caminhando para chegar ao meu objetivo, qual é o meu objetivo final, sempre você ter essa organização, né? Ter o controle da tua vida. É muito importante. Outra curiosidade, você tá atento a todas as possibilidades, a novos conhecimentos, você buscar, né, maneiras de sempre estar se adaptando, se moldando ali, melhorando, né, em diversos aspectos. Outro, o não menos importante, que é a autoconfiança, porque a partir do momento que você tem autoconfiança, as decisões, elas são mais seguras, né? E a partir do momento que você toma decisões mais seguras, é muito mais simples lidar com as situações que estão à nossa volta. E o último tópico é o otimismo, gente. O otimismo é enfocar nas oportunidades,
focar nas oportunidades positivas, né, no que tem de positivo, que a gente absorver aquilo que tem de bom, porque a partir do momento que a gente foca e dá atenção ao que tá nos desgastando, tirando ele do nosso foco, aquilo cresce. Então, a partir do momento que a gente olha de uma maneira positiva para determinada situação, consequentemente aquilo se torna mais leve. E outra coisa, dentro desse otimismo, a gente pode até colocar aí a nossa postura de positividade. Por quê? Porque vai ser uma busca atuar imediatamente e partir para novas mudanças, que a todo momento a gente é abordoado por isso. E perceber o aprendizado da situação. Então, se vocês buscar isso com otimismo, vocês não vão dar lugar, vazão a algo negativo, porque uma vez você colocando de uma forma negativa, você não está sendo otimista com vocês mesmos. Exatamente, gente. E é isso, eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre essa questão de emoção e adaptabilidade. Se adaptar é você se desafiar, né, você entender, se abrir para as novas experiências, saber lidar melhor com essas emoções, que é muito importante. E para finalizar, treine sempre a sua consciência, né, se desafie, tenha curiosidade de buscar e resgate as experiências em que a sua adaptabilidade fez diferença. Porque quando a gente resgata essas experiências, né, nas quais a gente conseguiu se adaptar, mesmo em uma situação difícil, a gente consegue ver que fomos capazes disso em um determinado momento. Isso nos dá força para que a gente consiga lidar com as situações presentes. Então, sempre relembre de situações que vocês conseguiram se adaptar, para conseguir se adaptar mais ainda, porque a vida ela é isso, ela é feita de experiências, né? E cabe a nós se adaptar e saber lidar da melhor maneira possível com todas elas. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos da nossa série. E é isso. Gratidão por ter escutado aqui a gente, tá bom? Fico muito feliz de ter compartilhado isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu espero que esse resumo também que a gente fez desse curso maravilhoso possa ser de grande ajuda para vocês. E vocês colocarem um pouquinho na prática, porque você... somente você pode se colocar numa situação, entendeu? Que você possa se enxergar de uma forma positiva. Beijo pra vocês. Beijo, pessoal. Tchau.